Quem é mulher sabe que isso não é fácil. Eu fiz um propósito com Deus. Eu tava com 29 anos, tava pra completar 30 no ano seguinte. E pra uma mulher com essa idade solteira, a sociedade cobra, a família cobra. Eu, por exemplo, ouvi comentários: será que a Tamires tem algum problema? Por que ela não tem ninguém? Tá solteira há tanto tempo? Oi, gente! Esse é o nosso primeiro vídeo. Primeiro vídeo, tão pedido vídeo, né? Sim, eu sou a Tamires. Eu sou o Lucas. Sim, meu esposo. E a gente tá aqui pra contar pra vocês como a nossa história aconteceu. É bom ver uma história de amor. Eu conheci o Lucas em julho de 2021. Ele começou a me seguir no Instagram, por quê, amor? Eu comecei a te seguir no Instagram porque eu queria fazer network com você, né? Fazer um contato contigo porque você tava na época trabalhando no Resort Digital do Pablo Marçal. E aí alguém te marcou e falou: ó, essa menina é gente boa demais, não sei o que, não sei o que. E aí eu comecei a te seguir a partir daí. E aí a gente começou o primeiro contato. Te chamei e falei: como é que você tá? E tal, eu vi que você tava postando algumas coisas lá, né? Sim. E aí começamos uma conversa, um diálogo, né? Foi bem bacana. Dentro disso a gente achou um ponto em comum. Era sobre edição de vídeo que eu tava fazendo na época e ele também faz. Então a gente se conectou dentro disso. Pegamos o contato um do outro e a gente virou amigo. Foi uma coisa muito despretensiosa, né? Por quê? Depois eu fui entender por quê. Uma das orações que eu tinha feito sobre o meu esposo, isso já tinha um tempo, é que eu sentia que meu esposo não era da minha cidade, eu era de Minas, eu sentia que não era de lá, que era de fora. Então eu sabia, na verdade, que eu ia conhecer ele do zero. E eu queria que não rolasse interesse da minha parte e da parte dele, porque eu queria conhecer a essência dele e também queria dar ele a oportunidade de conhecer a Tamires, a minha essência, quem eu sou. E eu pedi isso pro Senhor: Senhor, então não deixa rolar interesse. E o que aconteceu foi que não rolou interesse. É de verdade. Acho que é um pouco difícil de acreditar, né, amor? As pessoas acreditarem. Que, nossa, como assim amizade entre homem e mulher existe? No nosso caso existiu porque a gente orou, eu orei. E foi um contato que a gente teve, assim, em comum, porque também você fazia alguns vídeos lá, no bastidor das obras que estavam acontecendo lá. Sim. E aí você pedia instrução e eu, de uma certa forma, procurava ajudar. Então, a gente criou uma conexão, né? Criou um laço ali de conexão, mas mais na questão da amizade mesmo, né? Sim. E aí foi passando o tempo e aí continua desenvolvendo. Aí dentro disso eu conhecia ele, mas nunca imaginava que seria ele o meu esposo. Eu fiz um propósito com Deus. Eu tava com 29 anos, tava pra completar 30 no ano seguinte. E pra uma mulher com essa idade solteira, a sociedade cobra, a família cobra. Eu, por exemplo, ouvi comentários: será que a Tamires tem algum problema? Por que ela não tem ninguém? Tá solteira há tanto tempo? Mas eu nunca olhei pra esse tipo de comentário pra escolher uma pessoa. Eu sabia que a pessoa que Deus tinha pra mim, a motivação não seria agradar os outros, mas sim por um propósito. Sim. Então, dentro disso, eu lembrei de um vídeo que uma mulher aqui no YouTube tinha falado que Deus trabalha com datas, que ela colocou data pra realizar um sonho e Deus permitiu com que isso acontecesse dentro daquela data. Dentro disso, eu falei: eu vou colocar data no meu casamento. E isso é doideira, né? Pro mundo é doideira, né? É insano, porque não fazia sentido, porque, ó, eu não tava namorando, eu não tinha alguém em vista pra falar: eu posso conversar e tal. Não tinha, de coração, eu não tinha. Deus sabe que eu não tinha. E nisso, eu escolhi uma data em 2022, escolhi o mês, escolhi a data, que foi em outubro de 2022, marquei uma data, falei: Senhor, é isso, eu entrego esse propósito nas suas mãos. Nesse meio tempo, mas o Lucas continuou sendo amigo e eu envolvi com outra pessoa, eu comecei a meio que satisfazer aquela carência, então eu comecei a ter um relacionamento errado, fora da vontade do Senhor. Ao mesmo tempo que eu tava naquilo, eu sabia que aquilo não era pra mim. Quando virou o ano, eu senti de entregar, sabe, de parar de viver a vida errada, esperar de verdade, viver um propósito. E enquanto isso, eu e o Lucas, amigos. Amigos, eu não imaginava. E no início de 2022, Deus me colocou no coração Lucas. Eu sei que foi Deus, porque não faz sentido, porque a gente nem tava conversando tanto assim, meu amor. Foi. Eu comecei a lembrar do Lucas, fiquei com saudade do Lucas. Eu falei: tá estranho, eu tô sentindo saudade do Lucas, esse trem tá estranho. Esse trem tá estranho? Esse trem, sou mineira. Aí eu peguei, mandei mensagem pra ele, perguntei como que ele tava, né, amor? Foi. Dentro disso... Tô tentando lembrar aqui exatamente, acho que é isso mesmo. Dentro disso, desse contexto de reaproximação, eu descobri que ele tinha passado muito mal. Aí você pode contar melhor, né, amor, essa parte? Mas antes até mesmo disso, na verdade, a gente já vinha conversando e a gente tava falando sobre viver de condição, você me deu uma palavra, né? Antes de, não sei se você lembra.
Sim. A gente já tinha conversado algo relacionado a isso. E eu tinha uma mentalidade um pouco, tipo assim, de viver de condição. Eu só vou fazer tal coisa quando eu tiver minha casa. Eu só vou fazer tal coisa quando eu tiver meu carro. Eu só vou, né, tal coisa no caso seria casar, né? Ingressar no relacionamento ou casar, tomar a decisão de casar quando eu tiver tal coisa. Então, isso é uma mentalidade aparente, assim, sensata, mas ao mesmo tempo te bloqueia e te trava de você poder ter uma tomada de decisão que vai mudar completamente a sua vida, né? E aí você começa a viver pela razão e não pela fé. Né? Então, e a gente começou a conversar coisas nesse tema. Eu acredito que nesse período já foi mais intencional, né? Aí sim, nesse contexto dessa reaproximação, a gente conversou sobre isso. E eu falei com ele que quem é filho de Deus não deve viver por condição, mas por decisão. As coisas acontecem não é porque a gente tem dinheiro, porque a gente já tem uma casa. As coisas acontecem porque Deus permite acontecer. E eu trouxe ele pra essa realidade, porque ele, no fundo, eu também tava esperando que ele olhasse pra mim naquele momento. Porque eu morava em um outro estado, tecnicamente não teria jeito de a gente ter um relacionamento. Então, eu tive essa conversa pra ele sobre não viver de condição, foi bem intencional. Ou seja, se você for olhando pra condição, não tem como nós ter um relacionamento, mesmo que aquilo não tava explícito, né, amor? Exatamente. Depois que eu fui contar isso pra ele, que aquela conversa foi intencional. No meio disso, né, amor, eu fui pra um retiro, então nós ficamos uns dias sem conversar. Quando eu voltei, que foi que eu descobri que ele tinha passado mal. E aí eu tinha passado, agora entra a parte, né, que eu passei mal. E dentro desse contexto, eu acredito que nada acontece por acaso, né? Um dia em casa, assim, me veio um mal na minha cabeça, assim, sabe? Uma dor terrível na minha cabeça. Se eu ficasse sentado, doía muito, mas eu não vomitava. Mas se eu ficasse de pé, eu vomitava. Me fez tão mal que me fez eu até querer ir pro hospital. Fomos pro hospital, eu cheguei lá, eles me deram um tipo de remédio, né, na veia pra tentar reduzir a dor, né? E aí, quando terminou esse remédio, aí que eu vi que a situação era séria, porque não mudou nada o estado da minha cabeça, continuou doendo. E pra completar, ainda eu vomitei sangue. Foi uma coisa terrível. Aí eles me mandaram lá embaixo pra fazer uma ressonância magnética pra conseguir ver se tinha alguma coisa em mim e tudo, mas não, esse aparelho não detectou nada. Mas resumindo, dentro desse período que eu estava dentro do hospital, é isso que importa. Deus começou a falar, a ministrar no meu coração sobre viver de condição, dentro da conversa que eu já tinha tido com a Tamires. Então assim, lá dentro, Deus, enquanto eu estava lá meio que sofrendo, pensando que ia morrer e tudo, aí eu comecei a pensar sobre a vida e refletir. Eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí eu orei a Deus, falei, Deus, se eu sair daqui desse hospital, vou fazer minha vida valer a pena. E dentro dessa linha de raciocínio, eu falei, fazer a vida valer a pena pra mim é casar, é ter uma esposa, uma companheira, uma mulher de Deus e tudo. E aí me veio em mente ela. E aí, enfim, resumindo no hospital, não constou nada, o doutor até perguntou se eu queria ficar lá no hospital pra ficar em observação, e aí a gente decidiu de eu voltar pra casa, e se eu tivesse ainda pior, aí eu voltava pra lá, porque não tinha leito, o hospital tava assim muito superlotado, então a gente optou, até mesmo pra não ter perigo de Covid, a gente voltar pra casa. E quando eu voltei, eu entrei em oração, não aceitei, fiquei uma semana assim recuperando e orando, e mesmo assim doendo a cabeça muito, mas graças a Deus no decorrer da semana a gente percebeu que era espiritual, era algo espiritual. E aí depois que passou essa dor de cabeça, né, eu entrei em contato com você, né? Foi. Contei pra você a história, né? Falei que eu tava pensando em você. E aí a gente começou a conversar algo mais sério, né? E aí eu chamei você pra responsa, né? Foi. Aí eu cantei uma música pra ela, de amor, tipo assim. Pra você que ainda não sabe, o meu esposo, ele faz parte de uma banda com os irmãos, se chama True Voices, né, amor? Então eles são compositores, são cantores, tocadores, e eles estavam compondo uma música sobre mulher de valor. Dentro disso, o Lucas quis me mostrar essa música, né, amor? Foi. E no final dessa música, ele vai e me fala assim, então, Tamires, eu te vejo como essa mulher de valor. Eu falei, meu Deus, né? Aí ele, você quer casar comigo, mas tudo muito na brincadeira, né, amor? Inicialmente eu joguei essa isca, uma coisa né? sem graça, porque ele também não saberia como reagir, porque a gente era amigo, a gente nunca tinha tocado nesse assunto. E a gente era uma barreira que tinha que ser quebrada, né? Então, tipo assim, eu fiz o tudo ou nada, né? Porque isso também, eu acho que até essa questão do hospital também me fez eu, tipo assim, falar assim, pô, não tem nada a perder, né? E aí eu cantei pra ela a música e falei, e aí, você quer casar comigo? Tipo, já de cara assim, você quer casar comigo? Tipo, meio que na brincadeira assim, então, aí ela foi e falou assim, Uai, quero!
amor, tal, mas é muito sem graça, né? Aí ele pegou, a gente Você continuou falou, no assunto lembrei. sem graça. Você falou assim, então vou falar amanhã que eu tô Aí casada. eu vou falar disso. Dentro disso, aí eu falei, agora como é que eu vou falar com ele que eu tenho interesse nisso? Esse assunto pode ficar realmente algo mais sério. Aí eu falei com ele assim, então tá bom então. Então a partir de amanhã eu já vou contar pra todo mundo que eu tô noiva. Porque tecnicamente a gente me pediu em casamento, na brincadeira, mas tinha. Aí foi dentro disso, aí ele me chamou, ele falou, Tamires, agora vamos conversar sério. Foi. O que você acha da gente? Não foi, amor? Aí eu fui e chamei pra resposta. Então eu falei, e o que impede da gente, né, começar um relacionamento e tudo? Aí ela falou assim, nada nos impede. Pô, e aí a gente começou assim, a distância e tudo não é foi problema online. pra mim, porque eu tava em Minas e ele tava em São Paulo. Acho que a gente não falou de onde que Exatamente. ele tava em São Paulo. Apesar de eu ser mineiro, né, eu moro em São Paulo já tem uns 8 anos, vai pra 8 anos. Meu mineirinho. E aí o que acontece? Eu até desconcentrei. Aí o que acontece? Aí a gente, dessa distância, né, mesmo assim, a gente resolveu ingressar nesse relacionamento, né? Nisso, aí chegava a hora da verdade, porque eu tinha marcado a data do casamento. Isso tava Só que em ela abril. não tinha me falado, não. Não, eu não tinha falado. E eu falei, dentro de mim, né? Eu falei assim, agora eu vou saber se ele é a pessoa que Deus tem pra mim. Porque se ele aceitar, é ele. Se ele sair fora, e tá tudo bem. Isso era abril, meu casamento com Deus tava marcado em outubro. Tinha, eu acho que 6 meses pra tudo acontecer. Era uma coisa muito rápida, né? Humanamente falando, impossível. E quando eu falei assim, Lucas, mas eu preciso te falar algo. Eu falei, então... Eu fiz um ato de fé ano passado. E eu falei com Deus que eu caso esse ano. Só que eu já marquei a data. Expliquei ele, né? O contexto. E aí? O que você acha em cima disso? O que você pensa? Aí ele, sério? Eu fiquei meio assim, ele falou pago. assim, sério? Eu falei, sério? E o Lucas, obviamente, ele ficou assim, né? Abismado, mas ele aceitou. Eu falei, cara... Esse homem é de Deus, ele é ousado. Não tá parecendo com o Lucas que eu conheci, porque antes ele era todo assim, meu Deus, eu preciso ver o chão pra eu dar o passo, né? Gente, humanamente falando, seria impossível isso acontecer. A mentalidade do Lucas, né, amor? Minha mentalidade... Era uma coisa totalmente de viver de condição. Era impossível dele aceitar esse relacionamento e essa proposta. E ele aceitou essa proposta. Quando ele aceitou, eu falei a ele. Aí... Que foi se desdobrando, né? Sim, eu vim conhecer ele aqui, né? Você veio pra São Paulo. Aí ele não dava pra ele ir pra Minas por conta do trabalho. Isso, E a gente se conheceu. Tem até um vídeo da gente na rodoviária. Tem um vídeo, a gente vai pôr. Vai pôr? A gente vai inserir. Pra eles, a minha sogra pegou assim, mas é porque foi tudo muito rápido. Mas tem a gente se conhecendo, se vendo pela primeira vez. Presencialmente, né? E foi tudo muito diferente, porque a gente não gostava um do outro como nesse amor romântico, né? A gente gostava um do outro como amigo. Sim. E a nossa história foi a partir de uma decisão. A gente escolheu, a partir daquele momento, amar um ao outro. A gente não era apaixonado, né? Não nasceu de uma paixão. A nossa história nasceu de uma decisão. Exatamente. Eu vejo que hoje em dia as pessoas decidem se vão envolver no relacionamento porque estão sentindo algo, né? Aquela paixão. Tem chance de dar certo? Tem chance de dar certo. Mas também tem muita chance de dar errado. Porque você vai baseado num sentimento. E sentimento é uma coisa que, ainda mais quando é a paixão, passa. Dura 6 meses e passa. E depois você vai ter a realidade nua e crua diante dos seus olhos. Porque você não conheceu a pessoa de verdade. Você idealizou algo sobre ela e gostou dela. Às vezes você nem sabe, porque isso já aconteceu comigo. De eu conhecer uma pessoa de cara, já começar a namorar com elas, pulando o processo de amizade. E nosso namoro durou 6 meses, porque com 6 meses eu descobri quem ele era de verdade. A paixão acabou. Então, a nossa história é baseada numa decisão. Escolher, falar, cara, a partir de hoje, eu amo você, né, amor? Porque foi isso que aconteceu com a gente. A partir daquele dia, a gente amaria um ao outro, construiria esse amor, começaria a construir esse amor. Dentro da nossa experiência, nós não falamos que isso é uma matemática exata, né? Até porque o amor não é uma matemática, uma ciência exata. Mas dentro da nossa experiência, o que a gente pode dizer pra você é o seguinte: amor não é sentimento, amor é decisão. A partir do momento que você tomou uma decisão de amar uma pessoa, então isso aí se perdura pro resto da vida, porque é uma decisão. Você sabe que aquela pessoa vai muitas vezes errar com você, vai falar alguma coisa que não te agradou e tudo, então você toma uma decisão diária de amar aquela pessoa, né? Então eu acredito que isso é mais sensato você começar por aí, né? Sim.
Então é isso que a gente queria compartilhar com vocês aí, um pouco dessa história, né? E vamos deixar para um próximo vídeo depois para contar. Se vocês quiserem, tem uma boa parte pra frente. Como foi a reação dos pais dele, a reação dos meus pais, como foi o processo de preparação do casamento, porque nós tínhamos 5 meses ou 6 meses, dentro disso estava tudo muito rápido, como que as coisas aconteceu. A gente também teve que usar muita fé para o nosso casamento acontecer. Sim. Se vocês tiverem interesse em saber dessa parte também, para esse vídeo não ficar longo, vocês comentem embaixo, porque a gente vai gravar uma parte 2. Exatamente. Né, então, amor? Já curte aí, se você já conheceu o canal agora, né, viu através do link, já entra e já curte, né? Se inscreve no canal, porque é pra gente poder fazer outros vídeos, né, amor? Sim, e essa é a nossa história, a gente espera abençoar vocês com ela, né, amor? Amém. E compartilha pra alguém que tem esperança de achar um grande amor, e sonha em viver uma história linda. Mas é isso aí, pessoal. Forte abraço e foi uma honra poder participar com vocês aqui desse primeiro vídeo do canal. Sim, obrigada, amor. Forte abraço, pessoal. Obrigada a vocês.